Olá pessoal, tudo bem? Muito prazer, meu nome é Patrícia Oliveira, sejam bem-vindos ao canal da Cosmos Integrar Popular. Bom, eu vou contar um pouquinho sobre a Cosmos, certo? A Cosmos Integrar Popular é um projeto social que visa um projeto social aonde é proporcionado, certo, terapias complementares de uma forma acessível, ou seja, de uma forma popular. Terapias, certo? São de diversas formas. Bom, Patrícia, eu sou uma terapeuta. Sou formada em licenciatura em História, Filosofia e Pedagogia. Tenho especialização em diversas áreas, certo? E também tenho um curso meus cursos diretamente sobre terapia, sobre astrosofia. Eu também sou uma astrósofa. Bom, astrosofia é a sabedoria dos astros. Sabedoria dos astros é um pouco diferente da astrologia, que é hoje o que a sociedade inteira, né, o que o coletivo em si tem um conhecimento muito maior. A astrologia trabalha a lógica dos astros, ou seja, trabalha com a influência dos outros planetas sobre o planeta Terra. A astrosofia já tem um conceito já diferente. Planeta Terra, aqui dentro do planeta Terra, há 12 planetas. Cada planeta tem o seu portal, tem o seu circuito, o seu corredor energético específico. Bom, programação encarnatória individual é de cada ser, certo? Mas, na astrosofia a gente consegue ter a consciência sobre o seu corredor energético, o seu circuito energético. Por quê? Nascer em cada portal, certo? Há aprendizagens a serem desenvolvidas em cada portal, em cada circuito, em cada planeta dentro do planeta Terra. Então, ou seja, exemplo, nasci em março. Bom, então se você nasceu em março, certo? Você pertence a um portal das almas grupais. Almas grupais são os nascidos do mesmo portal, do mesmo corredor, do mesmo circuito energético, certo? Então, as aprendizagens são das almas grupais, mas também temos as nossas aprendizagens individuais. Vou dar um exemplo. Eu, Patrícia, eu nasci em dezembro. Dezembro é o terceiro tempo do fogo, o espaço da conquista do céu. Bom, nascer no terceiro tempo do fogo significa que há um modelo. Eu estou buscando sair de uma forma, sabe aquela forma de bolo bem padrão mesmo? Para encontrar a minha própria forma. Minha forma de ser, minha forma de agir, minha forma de trabalhar, minha forma de justiça, minha forma de compreensão, minha forma de amor, e aí se vai. Mas eu já vim de outras encarnações onde eu estou seguindo modelos muito repetitivos. Exemplo, estou seguindo muito padrão. E chega uma encarnação que eu estou programando a minha próxima encarnação e eu vou dizer, olha, eu quero mudar a minha forma, eu quero mudar essa forma, eu quero sair dessa forma, eu quero mudar a minha forma, eu quero encontrar a minha própria forma, a minha forma de ser, enfim, seguir com o meu modelo interno. Então lá, certo, nas casas astrais, eu vou ser orientada e também vou buscar informações sobre o terceiro tempo do fogo. Porque o terceiro tempo do fogo tem este portal, esse circuito, esse corredor energético, propicia essa mudança, vamos dizer assim, para que eu saia desta forma e encontre a minha própria forma. Há muito mais? Há muito mais. Muito mais. É um exemplo aqui muito pincelado do pincelado mesmo. Mas dando um exemplo para vocês, certo? Por quê? Eu nasci em dezembro.
nasci ali no dia 13 de dezembro. Bom, eu já venho já de outras encarnações, já trabalhando nessa parte também da astrosofia e como uma iniciada. Mas eu seguia muito o padrão. Eu seguia muito a forma, sabe quando tu segue aquela forma? Tu fica no repetitivo, às vezes por medo ou por frustrações e tu não sai. E enfim, eu tava já em várias encarnações assim. Até que se repetindo, chega esta encarnação onde eu disse que provavelmente eu disse assim, olha, eu quero mudar. Pra mim não dá mais. Eu preciso mudar, eu preciso encontrar o meu modelo interno. Eu preciso encontrar quem eu sou. Nesta encarnação, eu vim com a minha família, certo? Passei por vários desafios, desde pequena eu passo por situações onde eu sempre preciso observar a forma para encontrar a minha forma. Isso já vem desde pequena, seja em situações em períodos familiares, né, quando eu era criança, na infância, na adolescência, na juventude, enfim, foram situações aonde eu sempre tinha que parar, olhar e olha, não, pera, eu não vou seguir esse caminho. Esse caminho eu não vou seguir mais. Eu vou seguir um outro caminho, eu vou mudar este ciclo. E esta força, essa energia de querer mudar, de querer transformar, de querer transmutar, né? Porque o elemento fogo é transmutação. Mas todo o elemento, dentro do planeta Terra, nós temos 4 elementos, certo? Vamos dizer ali que o 5º elemento é o éter. Mas, no planeta Terra, temos os 4 elementos para construir o éter. Bom, fogo é transmutação. Mas o primeiro tempo do fogo, ele é aquele fogo mais vermelho, aquele fogo mais intenso. O segundo tempo do fogo já é um fogo mais amarelado, já mais laranja. O terceiro tempo do fogo já é aquele fogo mais azul, sabe aquele fogo do maçarico? Já é exatamente aquele fogo mais azul, que está buscando se modelar, que está buscando se lapidar. Ele é puxado mais para o azul, para o lilás, porque é o momento da transmutação, é a fusão do elemento fogo. Então, como eu nasci dentro deste portal, certo? Eu tenho isso comigo desde pequena, dessa transmutação, dessa vontade de transformar, vontade de mudar, vontade de ambientar. Eu tinha sabe, eu acho que eu tenho até hoje, talvez isso ainda, esse ambientar muito forte. Eu pensava assim, nossa, eu quero mudar o mundo, eu quero mudar o mundo. E claro que eu passava por situações, né, onde eu aprendia que o mundo eu não conseguiria mudar, mas o meu mundo interno eu conseguiria. Mas passei por muitas coisas até aprender que o mundo eu não iria mudar. Mas o meu mundo, onde eu habito, onde a Patrícia vive, onde a Patrícia acredita, esse eu conseguiria. Porque uma das aprendizagens também do terceiro tempo do fogo é sobre a justiça, né? Aprender sobre a justiça e a injustiça. E isso já na minha encarnação, nesta da persona, nessa personagem que é a Patrícia, porque eu não acredito em vidas anteriores, eu acredito em corpos, né? Eu tive muitos corpos anteriores, mas a minha vida, a minha chama, o meu espírito está vivo até hoje. E se Deus quiser, vai ficar eternamente aí pela eternidade por todo o viver. Então, vidas anteriores eu não uso este rótulo, mas enfim, fiquem à vontade. Nas outras encarnações, eu já passei por situações também, onde eu precisava transmutar, eu precisava transformar, mas eu não estava conseguindo alinhar o que eu queria, o que eu sou, certo? Com o meu modelo interno. Então, nesta encarnação, eu escolhi viver no terceiro tempo do fogo.
Eu escolhi toda essa trajetória desta encarnação do terceiro tempo do fogo para que eu conseguisse transmutar, para que eu conseguisse encontrar o meu modelo. Dentro das minhas aprendizagens, dentro da minha programação encarnatória, está eu encontrar o meu potencial, o meu talento. Eu sempre quis muito ser uma juíza, desde pequena, na verdade, até os 18 anos, até que eu passei por uma situação onde eu precisei observar, precisei muito ter uma percepção da onde que vinha essa vontade de eu querer ser juíza, porque na verdade eu achava que eu estava querendo, como é que eu posso dizer, que eu ia ser uma justiceira, que eu iria resolver tudo e que lugar de bandido era na cadeia, enfim, eu tinha aquele pensamento bem mesquinho mesmo, bem pequeno mesmo. E na minha passagem entre os 17 para os 18 anos, né, eu tinha feito a prova da federal e aconteceu uma situação onde foi muito forte, foi traumático naquele momento. Eu senti aquela dor realmente porque eu vi um ser que eu amava muito passar por essa situação. E de repente eu vi que, não, mas peraí, como assim? Eu tenho sentimentos, eu tenho emoções, isso mexeu comigo, porque até então eu queria ser uma juíza e estava tudo certo, né? Eu estudei muito para isso. Mas chegar dos 17 para os 18, ter passado por essa vivência, quando eu contar um pouco mais sobre a minha história nos próximos vídeos, vocês vão entender. Eu vou explicar mais sobre a minha trajetória, mas só para que vocês compreendam um pouquinho esse fio ali, né, sobre o terceiro tempo. Chegou no momento que eu precisei revisar toda a minha vida. E quem nasce geralmente no terceiro tempo do fogo tem uma tendência, mas lembre-se, gente, tendência, certo? Não é algo para ser repetido. Tendência é algo para a gente observar, ter a percepção e fazer diferente, transmutar, né? Por isso que é o elemento fogo. Tendência é permanecer na mesma forma padrão, na mesma forma de bolo. E a gente quer buscar a nossa forma, certo? Então tem uma tendência a ser muito incisivo, né? A ter já um planejamento ali de vida. Geralmente, nascer no terceiro tempo do fogo, já 18, 20 anos, já traçou a vida inteira. Quer dizer, e eu cheguei com 18 anos ali na passagem, 17 para os 18, que eu olhei e eu tipo, gente, eu só fazia assim, ó, nossa, e agora? Eu não tinha traçado um plano B, eu não tinha traçado um plano C, eu não pensei em uma outra, eu queria muito fazer história, mas todo mundo dizia que eu iria morrer de fome, porque professora era isso, porque era não sei o que, e uma jovem, né, adolescente, então imaginem, gente, eu acabei seguindo o modelo de outras pessoas, porque eu entrei em tamanho desespero, eu fiquei sem base, sem chão realmente para aquilo que eu estava acessando, para o que eu estava tendo a percepção que eu não iria conseguir ser uma juíza, que eu estava, na verdade, eu estava fazendo julgamento, quem era eu para querer julgar alguém ou algo. Me questionei muito sobre isso, o que era justiça para mim. Acabei tendo essa nitidez que por toda a minha infância eu achava realmente que eu queria ser uma juíza porque eu queria fazer a diferença para a sociedade. E com 17, com 18 anos, com essa situação, eu percebi claramente que era um jeito meu de me vingar sobre algo que eu tinha vivenciado. Foi doloroso? Foi. Chegar nesta conclusão, chegar neste ponto ali onde eu já tinha passado na federal, onde já estava tudo certo, enfim, era só eu seguir com direito. E eu também fiz, na época também eu trabalhei no tabelionato de notas, foi algo que também foi muito decisivo para mim também, que realmente ali não era meu lugar. Quando eu percebi tudo isso, porque
como há essa tendência de permanecer na forma, né, no padrão, enfim, de seguir a massa, de seguir o coletivo, de ter essas referências, mas as referências são referências. Referências não tem que ser cópias, a gente não tem que copiar as nossas referências. A gente tem que encontrar dentro das nossas referências as informações, extrair o que a gente precisa extrair para que a gente consiga criar o nosso próprio modelo interno. E naquele momento eu percebi que eu estava seguindo o padrão, que eu estava seguindo exatamente toda a passagem de toda a minha família. Eu estava seguindo. Seria diferente? Seria, sabe por quê? Porque eu teria um canudo. Só. Não iria mudar. Não iria ser diferente. Iria ser a mesma coisa. A diferença é que eu seria formada, que eu teria um emprego, enfim. Mas o caráter, né? O senso de justiça, o justo ser, seria igual. Então, chegar neste ponto onde eu cheguei ali foi doloroso. Eu fiquei sem chão, eu não sabia o que fazer. Eu queria fazer história, mas eu tinha um medo muito grande. Eu sabia que eu também não poderia ficar parada, porque dentro de mim sempre teve uma pressa muito grande. E talvez os nascidos desse portal também tenham essa tendência desta pressa, porque é muito decisivo também, né? Há uma vontade de querer mudar o mundo, há uma vontade de querer criar, há uma vontade de, enfim, de mostrar para fora todo o seu potencial, mas até a gente entender o que é potencial e o que é poder, é uma caminhada muito grande. E quando eu passei por tudo isso, eu acabei seguindo o padrão. Na época, como eu tinha 18 anos, ali eu tinha recém completado já 18, eu acabei optando por fazer gestão comercial, tecnólogo em gestão comercial, né? Para que eu desse um tempo, pelo menos, para que eu conseguisse resolver ou conseguisse encontrar um caminho aonde eu pudesse seguir. Porque eu queria muito fazer história, mas o medo de fazer história foi muito grande. Até que chegou no primeiro semestre, ali eu fazendo gestão comercial e, gente, eu acho que eu não, olha, acho que eu nem cheguei ao final do primeiro semestre, acho que já chegou ali um mês, eu já, nossa, isso aqui não é pra mim. Não, isso aqui não é pra mim. Trabalhar assim com computador, com essa parte só administrativa de papéis, isso não é eu preciso me movimentar, eu preciso conversar, eu preciso estar junto com as pessoas. E nisso foi passando, eu fiquei com medo, até que eu descobri a minha doença. Com 18 anos eu descobri que eu tinha endometriose grau 4. Eu já estava num estágio já muito avançado já dessa doença. Isso já vem já desde os meus 12 anos. Mas fui no médico, né? Fui levada ao médico. E sabe aquela coisa de, isso é cólica normal, isso é coisa de menina. Enfim, não foi levado tão a sério pelo próprio médico, né? Pela própria medicina não foi levado a sério. E chegou com 18 anos, já estava no auge realmente, eu tinha crises de dores intensas, chegava no período assim menstrual, era uma dor para mim tão grande, que eu conseguia levantar, mas eu levantava com muita dor. E foi se passando, até que chegou com 18 anos e chega então esse diagnóstico da endometriose grau 4. Bom, ali eu fiz, né, todos os procedimentos que eram necessários fazer, mas a orientação era, como eu já estava com grau 4, poderia avançar o estágio dessa doença, poderia avançar para outros órgãos, enfim. E uma né, das orientações que eu recebi na época era da cirurgia da retirada do útero. Bom, quando eu ouvi isso, né, quando eu ouvi esta orientação, eu gelei. Eu tinha 18 anos.
Eu não tinha planejado ainda ter um filho, apesar de eu sempre querer ter um filho. Eu sabia que eu teria um filho, um menino, mas eu pensava assim, não, primeiro eu vou resolver a minha vida, né, financeira, minha vida profissional. Depois, quando eu tiver uma vida mais estável, eu vou ter o meu filho. Mas eu tinha uma pressa, e a minha pressa é muito grande. E quando eu ouvi aquilo já lá no consultório, né, enfim, dentro do hospital, eu fiquei sem chão, fiquei sem base. Eu fiquei, meu Deus do céu, e agora o que vai ser de mim? Eu saí de lá, sabe quando tu sai sem saber nem quem tu é, sem saber que caminho tu vai seguir, o que vai acontecer contigo? Eu não sabia de nada, de nada, de nada. Eu só sabia da recomendação e sabia das consequências que eu teria caso eu não seguisse a recomendação. E, enfim, eu saí de lá, fui caminhar, fui ver o pôr do sol. Eu sempre precisei muito ver o sol, principalmente o pôr do sol para mim é algo muito importante. O sol do meio-dia também é. E eu precisei. E nisso, voltando para minha casa, eu dei aquela respirada. Eu disse, olha, eu não sei o que vai acontecer comigo, mas a Patrícia que estava até aqui sem traçar um plano, sem traçar uma meta, vai mudar. Agora eu vou ter a minha meta, né? Porque dos meus 4, na verdade, até os meus 17 para 18 anos, a minha meta era ser uma juiz. E eu seguia essa meta, eu traçava esse plano para ser uma juiz. Quando aconteceu a vivência, eu me perdi. Eu fiquei sem base, eu fiquei sem chão. Eu queria fazer história, mas eu não tinha forças para encontrar para fazer a história. Quando aconteceu, quando veio esse laudo, quando veio o diagnóstico, mudou em mim. Foi como se fosse uma chavezinha para dizer assim, olha, Patrícia, transmuta, transforma, cria o teu modelo, segue o teu modelo interno. E ali nasceu uma força em mim que nem eu sabia que eu tinha, né? Acabei optando por não seguir a recomendação. Sofri todas as consequências que vocês podem imaginar, eu sofri. Mas segui firme com ela, mesmo sabendo de toda a consequência que eu teria, eu seguiria até o fim. Dali em diante, né, voltando para casa, eu estava dentro do ônibus, eu disse assim, olha, eu estou em gestão comercial, que eu comecei, eu vou terminar, mas assim que eu terminar, eu vou estar entrando para história. E nisso foi passando o tempo, foi com 19, com 20 anos, até que a minha doença foi se progredindo, né? Eu comecei a piorar cada vez mais. Enfim, foi indo, até que chegou um ponto eu preciso fazer história. Não dá mais pra mim. Eu tava já no último semestre, já era tecnóloga em gestão comercial, e até que veio aquela, eu tenho que fazer história. E entrei na faculdade de história. Quando eu entrei no curso de história, foi um pouco engraçado, porque no curso de história, a gente tem uma visão de, vamos sair dali historiador, vamos sair dali pesquisador, e na verdade a gente sai dali com uma consciência muito maior, né? Mas eu tinha dentro de mim que a história que eu iria estudar dentro do curso, né, dentro de toda a programação, de toda a grade curricular, ela não seria a história que iria me preencher, porque eu sempre gostei muito da história antiga, né, principalmente egípcio, enfim, os egípcios, sumérios, eu sempre gostei muito. Então, algo que aprofundasse neste nível, neste ponto, era onde eu estava. E aquele sentimento de história. Eu nunca pensei em ser uma historiadora, sendo bem sincera com vocês. Ser uma historiadora eu nunca pensei. Mas eu sabia que eu estava buscando algo, mas eu não sabia o que eu estava buscando. Mas eu sabia que estava dentro da história. Quando eu fiz o curso,
todas as aulas que eu tinha, eu ia para a biblioteca, né, porque na época eu não tinha condições muito assim, de comprar livros, enfim. E até e-books naquela época eram um pouquinho caros, então eu demorei bastante para ter ainda. Então eu ia para as bibliotecas, né, municipais, estaduais, e nas bibliotecas, assim, eu caminhando nos corredores, quando eu caminhava, caía um livro. E eu juntava aquele livro e eu lia. Eu sentia que tinha ali algo para que eu extraísse. E assim eu fui estudando sobre a história espiritual. Não foi no curso? Não foi. Não foi dentro da grade curricular. Mas cada livro que caía da estante das bibliotecas era impressionante, que tinha um fiozinho assim, sabe? Que tinha ali uma linha tênue, vamos dizer assim, com o que eu estava estudando na grade curricular. Era impressionante, impressionante. E assim foi indo. O curso de História para mim foi bom, certo? Foi positivo. Por quê? Porque ele quebrou os marcos, ele quebrou os meus conceitos, né? Aqueles meus preconceitos que eu tinha. Ampliou mais a minha visão, né? Eu acho que foi necessário eu ter feito história para que eu conseguisse ampliar este conhecimento, mas eu precisei quebrar muitos conceitos até então que eu tinha, muitas crenças limitantes que todos nós, seres humanos, temos. Então, quebrar um a um, compreender a história, ter essa visão, essa representação, observar que é como se você estivesse lá dentro realmente, sem julgamentos, né? Sem nenhum critério de crítica ou de avaliação, enfim, somente buscando essa representação, essa consciência para dentro de si mesmo. Isso foi muito bom para mim no curso de História. Quando eu fiz o curso de História, eu já sabia que o meu caminho seria dar aula, né, ser uma professora. Então eu segui dentro de ser uma professora. Porque a minha vontade de mudar o mundo ainda era muito grande, sempre foi muito grande. E eu encontrei dentro da história, como professora, uma oportunidade para desenvolver o senso crítico. Então eu trabalhava muito nessa área, desenvolver o senso crítico. Eu não quero criar historiadora, eu não quero nada disso. Eu quero auxiliar no desenvolvimento do senso crítico. Bom, até que eu fui dando aula, fui me aprofundando, senti a necessidade de fazer a pedagogia, né? Até mesmo porque a realidade em sala de aula ela é completamente diferente. Licenciatura em História é uma licenciatura, digamos, numa área específica, mas tu observa que até mesmo na área específica ainda há lacunas a serem preenchidas da pedagogia. Então eu senti essa necessidade muito grande de fazer a pedagogia também, para que eu conseguisse transmutar, transformar, preencher essas lacunas que eu percebia, né, que estavam vazias e que eu precisava preenchê-las e construir. Foi difícil para mim fazer pedagogia? Nossa, gente, muito, mas muito mesmo, muito. Eu estava no último semestre da licenciatura em História e decidi que eu iria fazer, eu já estava dando aula e eu decidi que eu iria fazer pedagogia. Senti essa necessidade, né? Na sala de aula eu confirmei que eu realmente precisava fazer a pedagogia e fui fazer a pedagogia. Entrei para o primeiro semestre, sabe quando a gente está fazendo um trabalho ali do semestre, né? Onde tem também a apresentação, enfim. E naquela época eu ainda estava muito na parte historiadora, na parte muito pesquisadora, muito científica, enfim, na fontes e vamos olhar essas fontes. Até que chegou ali a apresentação, né, da pedagogia. E eu estava lá com o meu trabalho, lindamente, bem teórico, né, cheio de conceitos. E enfim,
na sala de aula lá, colegas, assim, que já tinham uma experiência muito maior na pedagogia, né? Minha experiência era somente na área. E chegou no momento de apresentação, era uma das últimas, e outros colegas se apresentaram. Quando uma colega se apresentou, um grupo se apresentou ali, né, eu estava com o meu grupo também, mas eu estava aguardando. Quando o grupo se apresentou, a apresentação em si, eu não lembro muito bem do nome do tema, mas eu lembro um pouco da história. Era a menina do laço de fita, que eu acho que era um laço de fita azul, né? Eu não lembro exatamente como é que era, mas eu lembro que tinha esse enredo, essa história. E ela começou a contar, né? O grupo começou a contar aquela história da menina do laço de fita e fazendo brincadeiras, enfim, numa parte muito lúdica, muito lúdica. Gente, eu tomei aquilo como uma ofensa pessoal, sabe quando tu toma como uma ofensa pessoal? Sabe quando tu olha assim, tipo, não, eu não tô acreditando. É isso aqui? Não, não tô acreditando. E me ofendeu realmente. Porque eu pensei assim, nossa, eu fiz o meu trabalho aqui todo teórico, todo científico, né? Tive toda a percepção, olhei para todas as minhas fontes, analisei todas as minhas fontes e me vem com uma historinha de laço de não sei quem. Me ofendeu de uma forma que eu me levantei da sala de aula, sem falar nada, peguei minhas coisas e bati a porta e fui embora. Saí no corredor, gente, dizendo pra mim mesma, que é isso? Enfim, né, bem aquele preconceito mesmo, né, que a gente tem. E falando mil e umas coisas. Que, me desculpem, certo? Quem é pedagoga eu também sou, tá? Mas naquele meu primeiro momento, né, eu passei por isso. E no corredor, enfim, chegando em casa, porque ali eu esbravejei, enfim, eu soltei todo o meu preconceito pra cima. Quando eu cheguei em casa, desde pequena eu tenho uma prática que eu não sabia até então que prática era essa. Eu não sabia qual teoria, né, o que fundamentava essa minha prática, mas desde pequena, sempre antes de dormir, eu sento para refletir sobre o meu dia, para me questionar sobre o meu dia. Depois de muito tempo foi que eu descobri que essa prática que eu tinha era sobre os versos dourados de Pitágoras, né? Pitágoras também era um iniciado. E eu também sou uma iniciada. Bom, chegou então, no final daquele dia, eu fui sentar na minha cama e fui refletir, fui fazer minha reflexão. Fazendo a minha reflexão, mas eu tô julgando de novo. Aí me veio aquela minha imagem de eu lá com 17 anos, né? Quando eu tive aquela percepção que eu estava fazendo meu julgamento, que eu estava julgando. E de repente voltou essa imagem novamente. Quando voltou essa imagem, eu tenho um preconceito aqui sobre a pedagogia. No momento eu ainda não estou conseguindo me abrir, né? Eu ainda não estou conseguindo criar um espaço dentro de mim para que a pedagogia entre. Eu refleti sobre isso, porque quando a gente está muito fechada, quando a gente não se permite que um conhecimento, ou enfim, que algo, que alguém entre, né, crie ali conosco uma lacuna para ser preenchida, a gente se fecha. E eu senti que eu estava fechada naquele momento. Eu senti que eu não estava receptiva para conseguir pegar esse conhecimento. Então, o que eu fiz? Fiz a minha reflexão e pensei, olha, vou deixar o tempo passar, vou estudando aos poucos, vou eu buscando conhecimento sobre a pedagogia, até eu compreender o que é a pedagogia. E quando eu senti que é a hora certa, eu vou para a pedagogia. Nesse meio tempo, né, eu fiquei estudando, certo? Bem particular, bem meu mesmo, estudando sobre pedagogia, mas nada de curso. E eu já estava num ponto também, onde com a minha doença já estava muito avançada, já estava assim em estágio bem
muito avançado mesmo, e por muitos e muitos anos eu estava tentando engravidar, até que eu consegui engravidar. Quando eu engravidei, a minha gravidez foi de alto risco, então eu precisava ficar em cima de uma cama durante toda a gestação. Nesse período, eu aproveitei para a pedagogia. Eu voltei para a pedagogia, mas eu voltei ainda mais alinhada, vamos dizer assim. Porque eu pensei comigo, nossa, eu quero ser mãe, eu sempre sonhei em ser mãe. Eu não tô me abrindo pro lúdico. Eu tô achando que é só a razão, só o senso crítico resolve a situação. E tem algo no lúdico, né? Porque cada ser aprende da sua forma, do seu jeito. E eu não estava conseguindo compreender isso. Até que, né, deitada na cama, enfim, eu vou voltar para a pedagogia. Comecei a estudar, a aprofundar mais na pedagogia, meu filho nasceu. Quando meu filho nasceu, eu tive uma percepção completamente diferente. Ali eu entendi o que era o mundo lúdico, mas é engraçado, gente, porque às vezes a gente acredita, é fácil seguir uma profissão, é fácil seguir um curso, é fácil fazer, e não. Quando a gente quer realmente, quando é um querer interno nosso, né, que nem ser uma historiadora, eu nunca tive dificuldade para isso. Nunca tive. Porque desde pequena eu já sou uma pesquisadora. Desde pequena eu sempre busco aprofundar nos conhecimentos. Pedagogia foi algo difícil para mim. A pedagoga precisou ser construída durante muito tempo em mim, né, para que eu conseguisse abrir espaço para o lúdico entrar na minha vida. Quando meu filho nasceu foi quando esse lúdico entrou. Foi quando eu consegui ampliar essa mente, consegui ampliar todo o meu corpo emocional, o meu corpo mental, o meu corpo físico, o meu corpo energético, para, olha, tem links aqui, tem muitas associações. Aí eu comecei a associar a história com a pedagogia, de uma forma muito lúdica, porque até então eu era muito no senso crítico, né, de muitos questionamentos, de muitas reflexões, e eu achava que era muito somente este caminho, eu achava que só tinha este caminho. Até que eu descobri que não, que há várias vertentes, há várias fontes, e que cada ser tem um livre-arbítrio, conforme também a sua consciência, né, dentro do seu aprendizado para a sua construção. Então, quando o lúdico entrou, eu fiz muitas associações. Foi quando eu dei um salto, vamos dizer assim, dentro da minha própria licenciatura como professora. Ali eu compreendi assim, tipo, nossa, caramba, como é que eu não vi isso antes? Me questionei, sabe? Como é que eu não vi isso aqui antes? Não, mas como assim? E logo veio o Covid, né? Então a gente teve que dar aula online. E dando aula online, eu precisei muito, muito da pedagogia. Aí foi quando eu abracei a pedagogia e tipo assim, vem comigo. Vem que agora é a tua vez e vamos ser uma pedagoga e vamos construir essa pedagoga. E foi um salto muito grande. Quando passou ali 2021, 2022, meu filho já estava um pouquinho maiorzinho, eu resolvi dar aula para educação infantil, né? Até então eu seguia somente a área do ensino médio e eu resolvi ter também a visão, né, a prática dentro do ensino infantil. E entrei para o ensino infantil. Ali foi um outro salto. Ali eu fui outras associações, enfim, foi se criando. E tudo eu associava junto com o que eu vivia na área, enfim. Mas quando passou a Covid ali, entre aspas, né? Vamos lá. Passou a Covid, veio um sentimento que até então eu não tinha. Eu sempre quis ser uma filósofa. Desde pequena, eu tinha 8, 9 anos. Eu dizia pra mim mesma, com 30 anos eu vou ser uma filósofa. Com 30 anos eu vou estar sentadinha, lendo, tomando meu cafezinho e filosofando.
eu tinha algo em mim, que algo me dizia que com 30 anos eu precisava já ter a minha base. Isso era muito forte comigo, muito forte. Tanto que quando aconteceu tudo, a minha pressa era naquela visão assim, ó, 30 anos, 30 anos, 30 anos, 30 anos. Vamos, não dá pra, eu não posso ficar parada. Eu não tenho tempo pra ficar parada. Né? Era algo que eu repetia pra mim mesma. Eu não tenho tempo pra ficar parada. Eu tenho que seguir. Quando passou aquele período, eu vou fazer agora filosofia para associar mais ainda, para trazer esta aprendizagem que eu preciso trazer para dentro de mim. E, enfim, para que eu consiga eu mesma, né, seguir a minha meta e olhar para mim mesma e dizer, olha, Patrícia, você conseguiu. Eu não imaginava que nesse período, até os meus 30 anos, eu seria a historiadora, eu seria a pedagoga e eu seria a filósofa. Eu não imaginava isso. A minha visão que eu tinha era que com 30 anos eu seria uma filósofa. Isso era uma certeza que eu tinha. Ponto. O que seria dali em diante eu já não sabia. Mas eu sabia que a minha pressa era até os meus 30 anos. Quando eu fiz a filosofia, ali eu já... Sabe quando tu começa a fazer umas associações, assim, uns links, que tu fica tipo... Nossa, mas ok, eu sabia isso na história, ok. Mas como é que eu não tinha visto esse conceito? Eu não tinha me aberto ainda. Não, eu ainda estava me abrindo para o conhecimento hermenêutico. Eu ainda estava bem no conhecimento filosófico. E comecei um pouco a me abrindo. E se abriu uma vontade em mim de ir além. Né? A sala de aula eu sempre amei, amo a sala de aula. Hoje eu não estou mais vivenciando a sala de aula, hoje eu não estou mais em prática, não estou uma professora em exercício, né? Por quê? Porque nasceu essa vontade de dar um passo. Eu comecei a me sentir um pouco, sabe aquele papagaio que fica repetindo? E eu já sabia dentro de mim que tinha algo a mais, porque desde o meu curso de história, quando os livros caíam das estantes, era para a história espiritual, me levava sempre a isso. Me levava sempre a questionar, me levava sempre a refletir, me levava sempre a olhar aquela história, onde nós temos no físico, certo? Mas eu sabia que tinha uma história energética e que tinha uma história espiritual sobre cada conceito. E de repente eu comecei a me sentir uma papagaia. E ali eu comecei a me questionar o meu próprio senso crítico, o que eu estava fazendo. Porque eu sabia que tinha algo a mais. E eu sabia que na sala de aula eu tinha um limite, né? Sabe quando tem uma fronteira? Eu tinha uma fronteira. Eu não podia ultrapassar aquela fronteira. E quando eu senti essa fronteira tão forte em mim, eu pensei, gente, eu pensei assim pra mim, meu Deus do céu, e agora? E agora? O que eu vou fazer da minha vida? Eu ainda não tinha 30 anos, né? Eu tava com 28 anos. E comecei assim, o que eu vou fazer? Eu quero sair da sala de aula, mas eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Eu não quero ficar sendo esse papagaio, eu não quero ficar passando para os meus alunos o que eu, Patrícia, já não acredito mais, porque quando eu cheguei nessa conclusão que eu já não acreditava mais no que eu mesma estava repetindo, pra mim ali foi o meu limite. Pra mim foi tipo, olha, não dá mais aqui, não dá mais. Eu não vou ser esse papagaio, eu não vou ficar repetindo o que eu não acredito. Eu não vou ficar seguindo a massa, seguindo o coletivo, sendo que eu já não quero mais seguir essa estrada. E nesse ato de desespero, eu comecei, enfim, porque é aquela tendência, né? O terceiro tempo do fogo tem essa tendência dessa cópia. Ou, enfim, essa cópia é quando você permanece buscando aquela forma padrão. E eu busquei.
novamente, com 28 anos eu busquei essa forma padrão. Eu fui para a área da estética. Fiz o curso da área da estética. Acho que atendi nenhuma, 2 pessoas. E quando eu fiz o curso na estética, eu senti a mesma coisa que eu senti em iniciação comercial. Isso aqui não é pra mim. Isso aqui não é pra mim. Mas eu sou muito teimosa. Sou tipo, eu preciso vivenciar, eu preciso praticar, eu preciso concluir pra mim. Eu preciso ter o discernimento e concluir, olha, isso aqui não é pra mim. Ponto. Fiz o curso, atendi. E atendendo, né, foi algo assim que eu acho que é muito sintonia e sincronicidade, né? As energias são muito isso. E essa minha primeira cliente, ela me questionou, não, mas tu é filósofa, né? Ela nem sabia de nada. Daí ela, tu é filósofa, né? Eu, sim, eu sou, assim. Porque a gente estava conversando, mas eu não estava me atinando no que estava realmente ocorrendo ali. E ela olhou pra mim e disse, ó, o que tu tá fazendo aqui? Né? Tu não é da área da estética, tu é pra área ali pra desenvolver o senso crítico. Enfim. E eu, não, imagina, eu vou seguir o que eu preciso ser. Passou ela, veio outra, a mesma situação, a mesma vivência, mas só que palavras diferentes. Aí, gente, foi que sabe quando tu dá uma coisa assim, quando tu abaixa a cabeça e tu diz assim, tu olha e tu diz assim, nossa, isso aqui não é pra mim. Se tem uma coisa que eu nunca me importei foi com estética, eu nunca me importei com beleza, eu nunca me importei se... A única coisa só que eu me importo um pouco é o meu cabelo que ainda está em transição capilar. Só. O resto, gente, se a minha roupa tá usada, se a minha roupa tá... Se é uma cor isso, se é uma cor aquilo, se é não sei o que, eu nunca me importei. Tanto que as minhas unhas, pra vocês terem uma ideia, eu nem fazer, eu faço. Isso já vem de muitos anos, já é algo meu mesmo. Então, eu sentia, tipo, essa área aqui não é pra mim. Não é pra mim, eu vou encerrar, né? Fiz o curso, eu já tinha concluído. Enfim, eu fiz toda a cabala, fiz todo o caminhar da cabala, caminhei, segui, discerni e cheguei na conclusão que aquilo já não era pra mim. Bom, encerrei. Encerrando, eu ainda estava dando aula e veio algo assim, tipo, o que vai ser? O que vai ser de mim? O que eu vou fazer agora? Que solução? O que eu vou encontrar para mim? Eu preciso criar algo. Eu preciso criar algo novo. Enfim. Até que foi se passando o tempo e eu fui me questionando dentro do meu próprio ser mesmo quem eu era. Quem eu sou. Qual é o meu potencial? O que eu realmente vim fazer dentro do planeta Terra? A vontade de mudar o mundo era muito grande. E eu sentia que tinha algo que eu precisava fazer, mas eu não sabia encontrar, não sabia dizer o que eu tinha que fazer. Até que chegou no dia 13 de janeiro de 2023, eu estava deitada na minha cama, isso era num sábado à tarde ali, acho que por volta do meio-dia, 1h da tarde aproximadamente. Deitada na cama, meu marido estava na sala e meu filho também estava junto com meu marido e eu estava deitada com a porta fechada porque eu estava realmente me analisando. Era um momento onde eu estava buscando, trazendo todo o meu senso crítico para dentro de mim mesma. Deitada na cama, eu olho para cima, tá descendo uma energia lilás, e quando ela se aproxima mais de mim, ela se transmuta, ela fica dourada. Quando essa energia dourada chega em mim, eu senti, mas eu não vi, certo? Eu não vi, mas eu senti seres ao redor da minha cama. Mas, gente, não era assim... Como é que eu faço? Porque eu sempre fui muito sensitiva, mas essa questão, né, sempre tive essa sensibilidade. Mas daquela forma foi surreal. Foi surreal.
uma emoção, um sentimento, sabe, um sentimento assim de um amor muito intenso, que eu me senti amada e ao mesmo tempo eu senti que eu amava também. Foi algo muito forte. E eu senti na minha volta, ali na volta ao redor da minha cama. Quando a energia chegou em mim, eu ouvi a minha própria voz. A minha própria voz me disse: você está pronta para servir. Você é uma terapeuta da geometria sagrada e você está pronta para servir a luz. E você vai servir, né? Eu lembro de ter falado sobre uma questão também de popular, que eu iria fazer atendimentos, que eu iria ser uma terapeuta, que iria visar o popular. E se falou ali Cosmos Integrar Popular. Bom, ouvi, mas foi da minha própria voz, né? Ouvi. Quando passou, eu não estava dormindo, gente. Foi algo assim que eu não posso nem dizer, olha, Patrícia, você estava dormindo. Eu não estava dormindo. Eu não estava dormindo. Mas eu estava num momento ali muito receptivo. Muito receptivo. E quando eu me levantei, eu só pensava assim, terapeuta da geometria sagrada. Eu sou uma terapeuta da geometria sagrada. Terapeuta, aí sabe quando tu faz um filme da tua vida inteira? Aí me dá aquele assim, ó. Eu sou mesmo uma terapeuta. Como é que eu não tinha pensado nisso? Como é que eu não tinha visto que eu era uma terapeuta? Né? Porque realmente todo o meu caminho que eu segui, fazer história, fazer pedagogia, nunca foi somente para o meu conhecimento, sempre foi para auxiliar, certo? Também o coletivo que caminhava junto comigo, que caminha junto comigo. Então eu não tinha me dado conta sobre isso até então. Quando eu me levantei, veio aquele filme inteiro da minha vida, eu olhei, não, eu sou uma terapeuta. Geometria sagrada tipo, eu fiquei assim, que geometria é essa? Qual geometria sagrada é essa? O que é essa geometria sagrada? Aonde é que eu vou encontrar essa geometria sagrada? Ali eu me questionei. É que eu era uma terapeuta, eu já não tinha mais dúvidas sobre isso. Que geometria sagrada isso eu tinha? Saí de lá, meu marido estava na sala, estava sentado na mesa ali, estava tomando café. Estava tomando café ou almoçando, não lembro agora. Acho que estava almoçando. E eu olhei para ele e disse, olha, eu sou uma terapeuta da geometria sagrada. E ele olhou para mim e disse, não, tu é uma professora. E eu sou uma terapeuta da geometria sagrada. Ele, não, tu é uma professora. Eu, não, eu sou uma terapeuta da geometria sagrada. Aí falei pra ele tudo o que tinha acontecido, eu tava, né, com os olhos inchados, assim, não era aquelas lágrimas pesadas, não eram lágrimas frias, mas sabe quando é lágrimas assim que te aquece, que te ampara? É surreal, surreal. E conversando com ele, né, aí eu consegui ampliar um pouco mais também o que eu tinha vivenciado, e ele ficou, caramba, a gente nunca tinha percebido que tu era uma terapeuta. Eu, nossa, nem eu tinha percebido que eu era uma terapeuta. Passou. Eu comecei a pesquisar sobre geometria sagrada. Aí eu comecei a pesquisar mais a fundo sobre a história espiritual para conseguir compreender que geometria sagrada era essa. E queria também compreender o que aconteceu comigo, porque eu não sabia o que tinha acontecido comigo. Né? Eu conversava, enfim, como pesquisadora, eu sempre fui em vários lugares, não para, digamos, para seguir, porque eu não seguia, nunca segui nenhuma religião, mas eu iria até mesmo para compreender essa questão da prática, mas, né, enfim, a parte administrativa, todo mundo sabia que eu era uma pesquisadora e que eu estava ali, né, para visar dentro do campo prático, trazendo a minha teoria. Bom, fui em diversos, questionei vários que tinham conhecimento sobre
e questionando, e olha, Patrícia, o que tu vivenciou, eu não sei. Que energia é essa? Eu não sei. E eu perguntava, não, gente, é uma energia lilás, chegou em mim, era dourada. Que energia é essa? E todo mundo, não sei. E foi, eu fui questionando, fui pegando meus contatos, fui entrando em contatos de outros contatos para ver que energia era essa, porque eu queria realmente aprofundar nisso. E eu não estava encontrando. E a geometria sagrada, eu tinha pesquisado muito sobre algumas terapias, mas sabe quando tu pesquisa assim, tu vai se aprofundando e tu olha e tu diz, isso aqui não é pra mim, não, isso aqui tá numa superfície aqui, eu não tô sentindo profundidade nisso, porque eu tenho assim uma coisa muito forte comigo e tipo, não, isso aqui tá na superfície. Tá muito superficial e eu gosto de me aprofundar. Eu não tô sentindo profundidade. E quando eu não sinto profundidade no conhecimento, é algo que eu meio que... Não, pera. Tá faltando algo aqui. Então, como eu não tava sentindo, eu peguei e fui pesquisando e eu não tava encontrando que terapia que eu iria fazer, que forma que eu iria ser uma terapeuta. Até que chegou, né? Um dia meu filho estava na sala comigo, vendo os desenhos dele do YouTube. De repente a TV, ela para num vídeo, ali bem no ícone ali do YouTube, né? Do canal da Halu Gamache. Só que, gente, na hora que eu vi, se materializou no meu campo de visão a Halu. Né? É como se a Halu transpassasse a minha TV e ela ficasse em imagem real ali pra mim, mas não era ela, tá? Não era o corpo físico dela, era um corpo físico de uma encarnação, acredito, anterior dela. E eu a reconheci. E quando eu olhei pra ela, eu te conheço. Aí voltou a imagem dela, tipo, meio que voltou, vamos dizer assim, fez um, tipo assim, ó, se foi, e ficou o ícone do YouTube. Como o ícone do YouTube tava com uma outra imagem dela, né, com outro corpo físico dela, enfim, eu olhei e é ela, e cliquei. Quando eu cliquei ali, né, no vídeo, era exatamente o vídeo da data limite, uma live dela, tá? Eu também vou passar aqui para vocês na transcrição, até mesmo para que vocês sigam também e acompanhem. Bom, esta live dela, já estava quase no finalzinho, ela nem iria falar, né? Eu senti que ela nem iria falar, mas ela falou. Ela falou que os terapeutas, que muitos terapeutas iriam, enfim, né, ressurgir ali pela energia de Maitreya, que iriam se receber no quarto, que ela acreditava que essa energia iriam receber na sua cama, no seu templo, onde estivesse bem para dentro, bem internamente. Quando ela falou isso, caramba, como é que ela sabe? Eu vivi isso, eu vivenciei isso, como é que ela sabe? E dali, comecei a seguir a Halu. Segui o canal da Halu, comecei a assistir todas as lives da Halu, comecei a entrar um pouco no IMA, conhecer o IMA, né? É uma plataforma que é o Instituto dos Mistérios Ascensionais. Aconselho muito, sugestiono muito vocês irem, certo? É muito importante, conhecimento é tudo. E fui conhecendo. Até que chegou uma live onde ela fala sobre astrosofia. Quando ela falou astrosofia, quando eu ouvi pela primeira vez a palavra astrosofia, eu fui e eu voltei. Foi tipo assim, foi muito rápido. Sabe quando tu vai e quando tu volta? E quando eu voltei, eu só olhei, eu sou uma astróloga. Ponto. Eu já não tinha mais dúvida. Eu era uma astróloga.
E ali eu fui pesquisando, eu fui adentrando, eu fui entendendo, eu fiz associações, eu fiz links. Ali eu percebi o porquê que eu tinha feito história, o porquê que eu tinha feito pedagogia, o porquê que eu tinha feito filosofia. Eu sabia que tinha algo aos meus 30 anos. Eu dizia para mim mesma que eu seria uma filósofa com 30 anos. Mas na verdade o que eu estava buscando era ser uma astróloga o tempo inteiro. Mas o conhecimento da história, da filosofia e da pedagogia me deu uma base para que eu encontrasse a astrosofia, né? Encarnações anteriores eu já estudava muito, né? Eu estudava também, eu tinha esse conhecimento um pouco iniciático também. Já veio já de alguns séculos aí para trás. E seja por medo, por irresponsabilidade, por seguir a forma, seguir o padrão. Nesta encarnação mesmo, nesta personagem da Patrícia, eu vim muito decidida que eu iria seguir, que eu iria ser quem eu sou, que eu iria trabalhar com o meu potencial e que eu iria trabalhar com o meu talento. Eu não tenho dúvida que eu sou uma astróloga, né? E eu não tenho dúvida sobre a questão da Cosmos, porque dentro da minha programação encarnatória está eu trabalhar com o meu potencial, com o meu talento, com o meu justo, porque uma das minhas aprendizagens é sobre a justiça. Justo para mim é o justo pelo justo. É tipo, eu não posso mudar o mundo. E esse poder eu não tenho, e nem gostaria de ter. Mas eu posso mudar o meu mundo interno e eu posso mudar o mundo aonde eu quero habitar, aonde eu quero estar. E aonde eu quero estar, o meu mundo, ele é justo. É o justo pelo justo. Eu já passei por muitas situações, na minha doença até inclusive, eu não tinha condições de fazer terapias. Ao longo da minha jornada, eu precisei aprender a ser uma terapeuta. E quando aconteceu tudo isso, eu estava com 29 anos, quando eu recebi essa energia, o nome dessa energia é energia de Maitreya. Quando eu recebi essa energia, quando o meu espírito me disse que eu era uma terapeuta da geometria sagrada e que eu estava pronta para servir, foi quando eu percebi que que eu iria trabalhar com o popular, que eu iria trabalhar com o justo, que eu iria desenvolver essas terapias de uma forma popular, com a Cosmos. E foi quando eu percebi que eu estava me preparando, que toda a minha trajetória eu me preparei, isso desde pequena. Eu já nasci num ambiente familiar, onde foi desafiador, foi. Mas eu precisei sair daquela forma. Eu precisei sair daquele padrão para seguir a minha própria vida, para seguir o meu próprio corredor, para seguir quem eu sou, para transmutar, para transformar, para me confirmar para mim mesma. Porque uma também das aprendizagens é toda essa revisão e se confirmar para si mesmo. Teoria, gente, é lindo e maravilhoso, vou dizer para vocês, é lindo, é lindo. Teoria, eu posso olhar para vocês e dizer, olha, eu tenho conhecimento sobre isso, ok. É na prática que tu demonstra o que realmente tu aprendeu na tua teoria. Sabedoria é um produto extraído do conhecimento. E para te ter a sabedoria, é somente com a prática. Então, esta encarnação, eu já vi muito decidida. Mas isso porque já em outras encarnações, eu estava num circuito, estava num corredor, eu não estava conseguindo sair. Então, nascer dentro do terceiro tempo do fogo, para mim, foi muito decisivo. Né? Tanto que aconteceu tudo isso em janeiro. Janeiro é o último quinquênio, vamos dizer assim, a última energia, entre aspas, né? Porque eu recebo todos os meus janeiros, desde o dia em que eu nasci, eu sempre recebi meus janeiros. Sempre.
E até hoje eu recebo dos meus janeiros. Mas seria o último quinquênio do corredor do circuito energético do terceiro tempo do fogo. E completar ele com 29 anos, completar entre aspas, porque eu acho que a gente nunca chega numa conclusão. Eu acho que pela eternidade, eu acho que é muito assim, concluir este projeto aqui. Eu acho que tu sempre consegue extrair algo mais. Uma melhoria, algo para principiar, algo para renovar. Então, eu não digo para vocês, olha, eu concluí. Não, eu não concluí. Eu estou principiando, né? Eu estou renovando. Eu estou trabalhando com o que eu sou. Então, a Cosmos, ela visa esse projeto. Está dentro da minha programação encarnatória. Eu me programei para isso, eu me preparei para isso. Eu não vou dizer para vocês que eu estou 100% preparada. Eu estaria mentindo. Eu estaria sendo muito hipócrita. É óbvio que a gente tem sempre sabe aquela visão do tipo, como é que eu posso dizer pra vocês, pra tipo assim, um medo, mais tipo, olha, eu vou com calma, porque a minha pressa que eu tinha anteriormente, ela já se passou. Hoje eu já não tenho mais essa pressa. Hoje eu já não tenho mais aquela coisa do eu preciso, tenho que fazer pra ontem, não. Eu já não tenho mais isso. Hoje eu já fico, tipo, eu já tenho uma lentidão muito grande. De, tipo, não, eu vou sentir, eu vou questionar, eu vou refletir, aí eu vou agir. Então, toda essa minha tendência foi se passando, né, para que eu criasse dentro de mim essa energia, até mesmo para me construir, para que eu conseguisse criar a minha própria base. E a Cosmos trabalha para isso. Ele é um projeto social, certo? Dentro deste projeto, eu trabalho com o mapa do chakra do tempo. Para quem não conhece o chakra do tempo, eu vou passar um link para vocês também, vou deixar aqui na descrição, certo? Sobre o canal da Halu Gamashi. Sigam ela fala muito sobre astrosofia, fala muito sobre o chakra do tempo. Eu trabalho com o método da Halu Gamashi, certo? Tá dentro das minhas programação, eu repercutir, eu ajudar nessa questão da astrosofia. A astrosofia é uma ciência que se perdeu durante muitos e muitos milênios, certo? É uma das ciências mais antigas do mundo, já vem desde a Suméria, enfim, muito antiga mesmo. Mas com as inquisições, com educações religiosas, né, dogmas, crenças, foi se perdendo. E ficou pouquinhas coisas assim sobre a astrosofia. A astrologia vem como uma vertente também da própria astrosofia. Poucos sabem disso, mas já vem com esta vertente, porque poucas coisas foram se passando pela Inquisição. Então, muito que ficava mais, digamos, mais na superfície, que não se aprofundava, foi se permitindo, né? E o que tinha um aprofundamento já foi, tipo, cortado. Hoje, né, o planeta Terra está passando por uma transição planetária desde 1937 até 2037. Ano, vamos dizer ali, né, do nosso tempo, da nossa visão, do nosso calendário coletivo, né? Porque hoje nós seguimos um mapa, desculpa, o calendário gregoriano, mas o tempo é o tempo, né? E o tempo é cíclico, então não sabemos que tempo exatamente, mas vamos dar essa data aproximadamente. Bom, dentro dessa transição, muita ciência está voltando, está se voltando todo esse conhecimento. Apocalipse é revelação. O planeta Terra passa por esses apocalipse, por essas revelações. Sempre se tu for ver, até mesmo em histórias, se tu for ver a linha do tempo planetária, você vai ver que de 2 em 2 mil anos há marcos históricos que determinam, que são fatores bem determinantes ali para essas apocalipse, tá? Isso eu falo mesmo no campo mesmo da história, para quem quiser aprofundar. Então, dentro desses apocalipse, dentro dessas revelações,
está se voltando esta ciência e a astrosofia está retornando agora. A Halu Gamache veio como veio como um ser, né, para construir, para trazer ao planeta Terra, para deixar essas informações, para deixar essa bagagem desse conhecimento muito grande, certo? Para que, enfim, astrósofos, porque, gente, eu acredito que muitos astrósofos estão retornando. Muitos astrósofos já reencarnou junto, né? Nós seguimos a família eletromagnética. A família eletromagnética vem lá do canal da Halu, do Planeta em Oração. Quem sentir de orar, quem sentir de estar conosco nesse campo eletromagnético, fortalecendo, certo? Somos uma grande família espiritual. O acaso nunca existiu, sempre foi combinado. Eu acredito que muitas coisas a gente combinou. Claro que sabemos que no caminho ocorre diversas situações, né, onde a gente pode dar um desvio, onde a gente pode às vezes atrasar, pode estagnar, pode seguir, enfim. Mas o que é nosso é nosso, né? A luz está sempre ali. A estrela do aprender sempre está ali para todos nós. A gente só precisa buscá-la. A gente só precisa querer aprender. Bata na porta que a luz entre. Então, permita-se a astrosofia entrar. O chakra do tempo, tá? Com esse projeto social da Cosmos, é um mapa, tem aproximadamente 90 páginas, certo? Eu entrego ele em PDF, entrego também junto com o meu vídeos e áudios descritivos e uma videochamada diretamente comigo de 1 hora, certo? No valor de R$50. Gente, é um preço muito acessível, certo? É para que vocês compreendam, se permitam que a astrosofia entre, se deem pelo menos a dúvida. Né? Eu sei que a astrologia muitos já conhecem, volto, digo e repito, a astrologia também é uma vertente da própria astrosofia. Mas a astrosofia, ela busca o campo da ascensão. Ela traz junto as tuas aprendizagens, traz o teu corredor, traz todo o teu circuito energético, toda a tua vida energética. Quando eu for conversar mais com vocês, eu vou explicar mais sobre essas energias, porque cada situação da minha vida, eu estava com uma determinada energia, um determinado bloco energético. E eu vou explicar para vocês como é que foi essa minha vivência dentro deste bloco energético. Até mesmo para que vocês compreendam como foi. É bom trazer esta visão para que eu mesma me traga também como um exemplo ali, né? Para que vocês possam, enfim, refletir. Todo esse meu primeiro vídeo aqui, eu falei um pouquinho, gente, um pouquinho sobre a minha história. Por quê? Sempre como professora de história, né? Eu nunca começava uma aula ou uma turma nova falando sobre a história do mundo, enfim. Eu falava primeiro sobre a minha história. Por quê? Porque é lindo a história planetária. Marcos históricos, nossa, perfeito. Mas sabe o que é mais lindo ainda? Sabe o que é mais potente? O que é mais palpável, vamos dizer assim? É a tua própria história. A tua história individual. Às vezes a nossa história individual pode não estar em livro, mas ela está conosco. E nós somos uns livros. Né? Cada ser é um livro aberto, que só precisa ser mergulhado, que só precisa ser aprofundado. Então, eu comecei o primeiro vídeo aqui do canal da Cosmos contando um pouco da minha história em respeito à minha própria história, em respeito a quem eu sou, tendo a consciência que meu livro está aberto e pretendo aí estar aberto pela eternidade, né? Há capítulos para serem construídos e respeitar, olhar para a tua história individual é trazer quem você é.
sabendo quem você é, você sabe o teu lugar no mundo. Você sabe aonde você quer habitar. Você sabe em que você acredita. Você sabe que caminho você tem que seguir. É diferente quando tu segue somente as outras histórias. Quando tu tem a consciência da tua trajetória, de quem você é, para se construir o teu futuro. Muito obrigada mesmo. Vamos para um próximo vídeo aí, onde eu vou explicar um pouco mais sobre a consulta do chakra do tempo, tá bom? Grandes beijos. Até mais, gente.